Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez. Pastor Radamés ainda está de férias, voltou de Caldas ontem, ontem à tarde, e ainda tive a surpresa de receber a visita dele lá no meu encontro. O homem não para, amém? Semana que vem ele está aqui com os irmãos, mas hoje eu recebi a graça de compartilhar a palavra com vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos onde você está, vamos buscar a presença do Senhor, peça para Ele falar com você nessa noite. Essa palavra é um alimento tão vivo, tão claro. Fala para o Espírito Santo que você quer ouvir a voz dEle hoje. Pai, em nome de Jesus nós oramos, pedimos ao Senhor clareza, lucidez. Senhor, fala aos nossos corações, ministra a palavra com simplicidade, com objetividade. Eu profetizo que essa palavra vai produzir muitos frutos ainda essa semana, em nome de Jesus. Fala com os meus irmãos, abre os olhos deles para aquilo que o Senhor quer fazer no mundo espiritual. Senhor, abre os olhos espirituais, mostra o invisível para cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Eu os abençoo nessa hora, amém, irmãos? Aleluia! O título dessa palavra é o ritmo do descanso. Você pode estar acompanhando ela na sua revista. É algo que eu amo falar, porque o descanso, ele é tudo nas nossas vidas. Eu quero começar aqui te fazendo algumas perguntas. Talvez você é alguém muito acelerado, você busca fazer muitas coisas, trabalha em vários lugares, as suas horas são muito preenchidas, até mesmo pela obra de Deus, e eu quero te fazer uma pergunta hoje. Será que a sua vida hoje está numa batida furiosa, violenta, que você não tem tempo nem mesmo para acompanhar as coisas que o Senhor tem feito na sua vida? Ou será que a sua vida é estável, tem espaço para você orar, desfrutar da presença de Deus? Você está num ritmo saudável e sustentável, ou a sua vida anda acelerada? O ritmo é muito acelerado. Sabe, eu creio que Deus nos chamou para corrermos uma maratona, amém, irmãos? E para correr uma maratona, você precisa entender muito claro qual que é o ritmo que você deve ir. Tem pessoas que têm fôlego só para uma corrida de 100 metros. Alguns têm fôlego só para arrancada. Corre, mas logo logo desacelera. Sabe que eu servi o exército 3 anos, e nos 3 anos que eu estive lá, eu não era muito bom de força. Nas flexões eu era batia só o limite ali, no apoio ali, na barra principalmente era só o limite, mas na corrida eu entendia. Por 3 anos eu fui o soldado que mais corria ali no quartel. Mas eu lembro que quando nós íamos ter as provas, logo que o sargento apitava, saía aquela tropa, parecendo um cavalo desembestado. E eu mantinha o meu ritmo, devagarzinho. Alguns até olhavam para trás e pensavam, deixei o Leandro para trás. Iam correndo, desesperados. Mas acontece que a corrida era longa. 5 quilômetros, às vezes de corrida, 3 quilômetros. E eu ia correndo no meu ritmo. Depois eu ia acelerando um pouquinho mais, estava vendo que ia chegando ao fim, então eu acelerava com tudo. E o resultado final é que eu era o corredor mais rápido do quartel. Amém, irmãos? Às vezes você está correndo muito, na saída você tem uma boa arrancada, mas sabe, Deus não te chamou só para tiros de velocidade. Deus quer que você viva uma vida constante. Deus quer que você viva dia após dia de maneira apaixonada. Há irmãos que eles começam tão bem, desesperados, apaixonados, vou ganhar o mundo, mas passa uma semana, um mês, um ano, e ele já começa a desacelerar, o ritmo cai. E por que isso está acontecendo? É porque talvez você está num ritmo errado, você não está desfrutando do ritmo do descanso. E eu posso te dizer hoje, irmãos, que eu tenho propriedade para dizer isso para você. Já tem muitos anos que eu tenho vivido um ritmo acelerado. Essa semana eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu falei, Senhor, e o dia da crise? Como que vai ser? Sabe, pela graça de Deus,
nós temos crescido ano após ano, temos vivido coisas sobrenaturais. Como rede, nós nunca ficamos sem fechar um encontro. Isso é muita graça, irmãos. Porque eu vejo a luta que é fechar encontro muitas vezes, e muitos pastores às vezes não conseguem, aquela tribulação para arrumar subsídio, aquela coisa. Mas pela graça de Deus, nós temos sempre vivido um ritmo acelerado. Agora, a questão é, esse ritmo acelerado que você está levando na sua vida, é no descanso? Você tem desfrutado de paz? Onde você tem, naquilo que você tem feito? Seja na obra de Deus, principalmente nela, mas lá no seu trabalho, no seu cotidiano, no seu casamento. Você foi chamado para fazer muitas coisas, sim, mas nada disso, irmãos, pode sair do descanso. Se está fora do descanso, então você tem atraído cansaço, suor, força do braço, força do homem. Isso não tem valor diante de Deus. Um dia todos nós vamos comparecer diante deles, irmãos, diante dele. E ali você vai ter uma recompensa pelas obras que você tem feito. Às vezes você tem vivido num ritmo acelerado. Lidero várias células, faço muita coisa. Mas será que isso, às vezes, não é força do seu braço? Tome cuidado, irmãos, para você não estar fazendo a obra de Deus sem descanso. Para você não estar vivendo uma vida de crente como cristão, mas sem descanso. Essa é a geração mais depressiva que existe, mais ansiosa, que tem mais doenças psicológicas. Mas tudo isso, irmãos, porque não está vivendo no ritmo do descanso. Nós até podemos fazer muitas coisas, amém, irmãos? Mas tudo isso vai ser dentro do descanso de Deus, do descanso. Essa semana eu falei para os irmãos, todos os pastores mudaram os encontros dessa data, porque não é fácil. Encontro no mês de janeiro, se você vai fazer aí com o seu obreiro, ajuda ele, com o seu pastor, porque é luta, não é fácil, a galera está viajando, os discipuladores estão viajando, tinha um de lua de mel, outros de férias, o povo está viajando, e cadê quem que vai para esse encontro? Irmãos, nessa hora não adianta você pressionar, não adianta você brigar, não adianta você babar, esgoelar, não adianta fazer nada, se você não entrar no descanso, você não desfruta de favor. Entre no descanso, entre no ritmo do descanso. Muitas pessoas foram salvas, mas por estarem vivendo no ritmo errado, não têm desfrutado da bondade, da misericórdia de Deus que nós acabamos de cantar. Essa música é muito poderosa, nós temos vivido ela de fato, mas cuidado, você que foi salvo nesse tempo, você que tem um ano de conversão, você precisa aprender a andar no ritmo do descanso. A vontade de Deus, irmãos, é produzir muito através de você. Ele quer fazer uma obra grande, Ele precisa de uma porta, e acredite, você pode ser muito usado por Deus, mas ainda assim, desfrutar de descanso. Andar descansado, andar em paz com Deus, em paz no seu relacionamento, em paz na sua casa, em paz no seu trabalho, em paz no seu ministério. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Veja o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 30, no versículo 15. A Bíblia fala, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes. Converte primeiro, depois sossega. Está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Não tem como, irmão, você falar para mim que tem desfrutado de uma vida salva, de uma vida poderosa, se não tem tranquilidade, se não tem confiança. Essas duas coisas andam juntas. Se eu confio, eu descanso. Se eu confio, eu ando tranquilo. Se eu confio, eu ando sossegado. Essa é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Essa palavra encaixou tanto comigo nesse final de semana, que eu estou vindo de um ritmo acelerado. 2 semanas de oração, jejum, encontro duplo, e amanhã eu estou de férias, aleluia, irmãos. Sabe, mas a vontade de Deus é que eu saia de férias descansado, sem preocupar. Do que adianta você ter férias, mas não ter tranquilidade? Tem muita gente que tem dinheiro, às vezes está na praia nesse momento, mas está vivendo uma vida ansiosa. Tem muita gente que tem cama boa, mas não tem sono. Do que adianta, irmãos? Se não tem descanso, não tem favor. Se não tem descanso, não tem paz. Se não tem descanso, não tem propósito de Deus.
Deus nunca vai querer que os seus filhos vivam uma vida angustiada, ansiosa, com medo. O obreiro Jonathan acabou de falar aqui dos filhos dele. É só você olhar para você mesmo. Semana passada eu fui jantar na casa de uns discípulos. Nós falamos para eles que eles têm que ter filho. Estão ali me olhando. Mas por quê? Ele falou que não quer ter filho. Porque quando você tem filho, você entende um pouquinho mais do que é o Senhor. Meus filhos, às vezes acordam com medo, de madrugada. E sabe, eu sempre venho declarar a palavra para eles. E eu tenho aprendido tanto com esses meninos. O mais velho, ele está aprendendo a decorar um versículo agora. Toda noite. Ele agora tem um quarto dele sozinho. Antes dormia com a irmã. Agora está no quarto sozinho e às vezes acorda amedrontado. E quando ele me chama, eu vou lá e falo para ele: meu filho, Salmos 4:8, a Bíblia diz que em paz você se deita, e logo você vai pegar no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Amém? Esse versículo é poderoso demais. Agora, como que atribulado eu me deito e logo pego no sono? Não tem como. Vamos trocar o versículo? Atribulado eu me deito e logo tenho insônia. Aquele que tem uma vida de paz, ele não pode ter descanso. Aquele que tem uma vida de tribulação, atribulado, ansioso, você deita no travesseiro, mas fica pensando em um monte de coisa. Vão me passar para trás, vão fazer coisas de errado comigo. Talvez você está aqui me ouvindo hoje, você orou tanto por algo da parte de Deus, era de Deus, você orou, mas conquistou, Deus te deu, e agora justamente a bênção de Deus tem sido um empecilho para você descansar. Eu conheço irmãos desse jeito, oraram tanto por um emprego, passaram num concurso, numa prova, passaram, mas agora esse negócio está sendo motivo de tribulação. O medo, o desespero de perder o emprego agora toma a vida dele 24 horas por dia. Aquilo que era bênção de Deus se tornou maldição, se tornou um problema. Não saia do descanso, irmãos. Você não pode sair da posição que Deus te colocou. Deus te colocou no lugar de descanso. E aqui em Isaías está falando muito claro isso. Converterdes, sossegardes, tranquilidade, confiança. O cumprimento apostólico, né? Diz o quê? A graça e a paz. Eu amo essa frase. É por isso que eu cumprimento todas as vezes assim. A galera aí da novidade, a nova geração, né, os novos pastores, tem mudado isso. Querem cumprimentar com: e aí galera, tudo bem? Boa noite. Mas eu sou do apóstolo Paulo. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém, irmãos? É tudo que você precisa, de graça e de paz. Mas presta atenção, para se ter graça, você precisa ter paz. As duas coisas caminham juntas. Você não tem como você ter graça se não tem paz. Se você vive atribulado, se os seus pensamentos a respeito do seu Deus é de coisas ruins, não tem como você ter favor, não tem como você ter graça. E só tem paz, só é possível ter paz. A única paz que nós temos, irmãos, ela vem do Senhor, mas ela vem acompanhada da graça. É impossível também. Se você tem paz, você vai alcançar favor. Amém, irmãos? Se você vive uma vida tranquila, de que Deus tem cuidado de tudo, cuidado dos seus filhos, cuidado da sua casa, do seu casamento, nada vai lhes faltar. Irmãos, esse é o segredo para ser abençoado. Vai haver graça de Deus na sua vida, vai superabundar em nome de Jesus, amém? Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. O que a Bíblia está falando aqui? Que a paz do Senhor, que habita dentro de você, está dentro do seu coração. Não é à toa que Jesus morreu na cruz para te deixar o Consolador. Ele é que é a paz que mora dentro de você. Ele deve ser o árbitro da sua vida. Essa paz é quem vai decidir as coisas daqui para frente. Amém, irmãos? Você está numa partida de futebol, mas o juiz é a paz de Cristo. Ela é o árbitro. Ela é que diz o ritmo da jogada. Ela é que dita o ritmo do jogo. Estresse, ansiedade, medo,
tudo isso é falta. Amém, irmãos? Os bons entendedores de futebol aí. Não pode estar no meio da partida em que Jesus te chamou para jogar. Culpa, condenação, é pênalti, claríssimo. Amém? Você foi chamado para viver uma vida de paz. Nós estamos numa guerra todos os dias. A Bíblia diz que este mundo, ele nos odeia, ele jaz no maligno. O que nós mais temos, irmãos, são inimigos aí fora. O mundo odeia o crente, odeia. Você não pode comentar qualquer coisa em qualquer lugar, você não pode opinar, você não pode expor sua opinião de maneira alguma. Você não é livre para falar aí fora. Vão te criticar, vão te odiar, e a tendência é só aumentar. Por isso, meu irmão, você precisa entender isso, que a paz do Espírito Santo é aquela que vai te defender. Nessa partida, a sua grande habilidade, a sua grande força, o seu combustível é a graça de Deus. Ela não é uma teologia, não é uma regra, não é um conjunto de coisas, de afazeres. A graça de Deus, irmãos, ela é uma pessoa. A lei nos foi dada por Moisés, mas a graça, ela veio até nós. A graça é Jesus. É uma pessoa a qual nós não podemos viver sem, nem um dia das nossas vidas. Ela é um motivo. A vida cristã não é um curso que você forma, não é matricular em uma escola qualquer e aprender, não. A vida cristã é uma pessoa na qual nós vivemos, andamos e existimos. Não é um local qualquer. Tem muita gente que está em locais bons, bonitos, mas não tem Jesus. A graça de Deus, irmãos, o descanso, só existe em um lugar: Jesus Cristo. Amém? Que você tenha entendimento disso. Esse é um mês de férias, é um mês de você descansar, mas onde você estiver, não coloque a sua confiança no lugar, no seu dinheiro, nas pessoas. Sem Jesus, meu irmão, suas férias serão frustradas. Amém? Existe uma diferença entre eu andar com Deus e eu andar comigo mesmo. Olha só. Existe uma diferença entre ir no shopping com a minha esposa e ela ir no shopping comigo. Amém? Quando ela vai comigo, o negócio é rápido, objetivo. O que nós viemos fazer aqui? É tal loja, tal lugar, pagou, vamos embora. Vamos. Agora tem uma diferença quando eu vou com ela. Amém? Tem que ir sem compromisso. Tem que parar na frente da loja, olhar, mesmo sem querer comprar nada. Tem que entrar na loja, olhar todas as peças e ainda assim não gostar de nenhuma e falar, não gostei, sair. Eu fico com vergonha. Ela só compra quando ela gostar. Amém? Tem que olhar todas as roupas e falar para ela se está bonita ou não. Que ela é dessas, ela se veste para mim. Amém? Sou agraciado. Mas tem uma diferença. Assim também com o Senhor. Tem diferença entre você andar com Deus e Deus andar com você. Não deve ser no seu ritmo, tem que ser no ritmo dele. E sabe de uma coisa, irmãos? Algo que eu tenho visto no decorrer desses anos, é que toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Todas. Não é no seu tempo, não é na sua hora, não é do seu jeito. Às vezes vai ser do jeito mais doido possível, um jeito mais inesperado. O Espírito Santo, ele também tem humor. E ele faz coisas que às vezes vai te surpreender. Mas ele faz, e ele vai cumprir as promessas dele, da maneira dele, no jeito dele. Mas da mesma forma que existe um tempo de Deus, existe um ritmo também do mundo. E tem muita gente andando nesse ritmo, de estresse, de angústia, de pânico, de depressão, uma loucura, já acorda com desespero, com uma agenda. Mas existe o ritmo da graça, o ritmo de Jesus. O Senhor está te chamando para andar no ritmo dele. Se você quer ser abençoado, se você quer ter favor, você precisa aprender a descansar. Amém, irmãos? Olha o que a Bíblia diz no Salmos 4, não. A Bíblia diz que aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Então presta atenção. Aqui nós temos uma condição. É claro que a Bíblia não está falando literalmente de dormir somente, mas Deus te dá também enquanto você está dormindo. Amém? Mas esse dormir aqui fala de descanso, de viver uma vida em paz. A paz é a prova maior que nós temos da crença. Se você crê de fato, então você vai ter paz.
Agora, se você não acredita, então você anda atribulado. Lembram dos discípulos? Um dos discípulos levantou e disse o quê? Jesus não se importa que nós pereçamos, que nós morramos nesse barco diante da tempestade. A Bíblia não fala quem é, mas eu tenho uma grande suspeita que seja Pedrão. Amém, irmãos? O mesmo Pedrão que depois de anos que aprendeu a andar na paz de Cristo, lá na frente ele se vê preso, com uma escolta de 16 soldados ao seu redor e com uma ameaça de morte, um decreto, você vai morrer amanhã. Sabe o que Pedro estava fazendo nessa situação? Dormindo. Jesus estava dormindo na polpa do barco alguns anos atrás. Pedro não tinha aprendido a ter paz. O que aconteceu? O desespero bateu, achou que ia morrer. Mas depois dele ter aprendido a solução, estando preso no meio de 16 soldados com ameaça de morte, Pedro então agora descansa ao ponto de dormir, irmãos. Eu vou dormir, já sei que o meu propósito está nas mãos de Deus. Se Ele quiser que eu morra aqui, eu vou morrer. Mas se não é da vontade dEle, isso não vai acontecer. Amém, irmãos? Você foi chamado para viver uma vida como Pedro, uma vida de descanso. O seu problema hoje é o que você estava preocupado ontem. O que você descansou ontem é o que traz paz para você hoje. Não tem como, irmãos. Viva um dia de cada vez. E se ontem teve problemas, que você tivesse finalizado ontem, mas entrasse no descanso. A cada dia tem os seus problemas, mas chega um momento em que você tem que parar, voltar para sua casa, voltar para o Senhor e decidir entrar no descanso. Descanso é uma decisão, é uma porta, assim como o cômodo da sua casa, que você entra e a partir dali, irmãos, nada mais pode te impedir. Amém? Mas você precisa aprender isso. Não sei qual vai ser a sua estratégia, mas você precisa aprender a ter com o Senhor. Nosso Pai, Ele deseja para nós uma vida longa e boa, marcada por bênçãos e saúde. E é por isso que Ele diz aqui no final do Salmos 91, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Longa vida, que satisfaz você e a sua porção em Cristo. Sabe, irmãos, não importa o que os médicos disseram para você, não importa qual seja o diagnóstico, você precisa ter paz diante de Deus. Amém? Esses dias um discípulo me procurou, e ele me contou um diagnóstico do médico muito ruim. Um jovem rapaz, bonito, jovem mesmo, tem ali acho que 17, 18 anos. E ele me falou, pastor, o médico falou que eu estou cego, e que não tem volta. Fui até o médico, ainda estou enxergando um pouco, mas eu vou ficar completamente cego. E eu falei para ele, isso é o que os médicos dizem. A palavra de Deus, ela diz que você já é curado em Cristo Jesus. E essa é a verdade que você deve viver. Não importa se o que você está sentindo, o que você está deixando de ver, está acontecendo. Não importa o que as circunstâncias dizem. Você vai viver nessa terra como quem não é cego, como quem não tem doenças, como quem não tem enfermidades. Amém, irmãos? Esse é o primeiro passo para você ser curado. E sabe que nos últimos meses eu vi uma aceleração na vida desse irmão. Tanto é que ele foi levantado líder de célula essa semana. Porque Deus tem levado ele a viver como quem não é. O mundo diz que ele está doente. Os diagnósticos dizem que ele vai ficar cego. Mas a vida de Deus, a palavra de Deus, diz o quê? Que ele é curado, que ele é mais que vencedor, que nada dessas coisas vai pará-lo. Amém, irmãos? Não importa qual seja a sua luta, qual seja a sua enfermidade, qual seja a sua circunstância hoje. Viva como quem não acredita nas coisas desse mundo. Que seja a palavra de Deus verdadeira e o mundo mentiroso. Mas entre no descanso. A maior parte das mulheres estéreis, elas engravidam, sabe quando? Nas férias. A minha esposa era estéril. Orei com ela durante muitos anos. Quando nós íamos nos casar, ela veio me contar a novidade. Você quer casar comigo, mas eu não posso te dar filho, não. Eu falei, mentira. Isso é mentira. E nós oramos. Sabe o que aconteceu? Férias em São Paulo. Tem um paulistinha lá em casa, amém, irmãos? Depois, férias na Bahia.
Tem uma baianinha lá em casa também. Amém, irmãos? Sério. Depois que nasceu, nós fomos fazer os cálculos, as contas. E por incrível que pareça, estava de férias, descansando, despreocupada com a vida. Agora, quando você vive naquela aflição, como que vai ser o dia de amanhã? Será que vai ter? Será que eu vou ser curado? Será que eu vou permanecer cego até quando? Não interessa o que o mundo diz, o que os diagnósticos dizem, o que os médicos dizem. Eu vou viver a palavra de Deus, eu vou viver conforme a palavra. Não importa a circunstância, não importa se a célula está minguando essa semana, eu vou pregar como se tivesse uma multidão nessa célula. Não se deixe abater, irmãos, pelas circunstâncias, por aquilo que os seus olhos veem. Não se deixe abater por aquilo que o mundo diz a seu respeito. Está cheio de gente para te criticar, para falar que você não vai dar em nada. Sabe de um negócio? Vai para cima. Vai na fé que o Senhor te colocou. Viva no descanso. Eu ignoro o que esse povo está falando e eu vou viver no descanso de Deus. Você vai ver os resultados acontecerem. Você vai ver a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Sabe de algo, irmãos? Você é a menina dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que nos olhos dele, em Apocalipse a Bíblia fala que nos olhos dele tem fogo, tem chama. Para tocar em você, vai precisar tocar no fogo de Deus. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa. E se tentar fazer alguma coisa, vai queimar. Amém, irmãos? Entenda isso. Você é aquele que é o filho amado de Deus. Em Zacarias capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Meu Deus, isso é poderoso demais, irmãos. Você tem noção do que é isso? Você faz parte do próprio Deus. Você está guardado no melhor lugar, não tem perigo, não tem praga, nem noturna, nem de dia, nada pode te alcançar. Em Romanos, no capítulo 8, 31, diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler juntos esse versículo? Fala comigo, 1, 2, 3, e... que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem intentará alguma coisa contra os eleitos de Deus? Você é escolhido, você é eleito. Ninguém pode tentar te derrubar. Assim como os pais terrenos orientam seus filhos porque querem o melhor para eles, o seu pai também quer te orientar sobre como viver uma vida em paz. Ele te ama. E ele tem bondade, ele tem pensamentos bons a seu respeito. Em Isaías capítulo 48, versículo 17, a Bíblia diz assim: diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ele quer ver você prosperar. Se ele quem está guiando o seu caminho, irmão, você acha que ele vai te levar para um caminho de miséria? Para um caminho de enfermidade? Ele quer abençoar o seu casamento, a sua vida familiar, as suas finanças. Ele quer te abençoar em todas as áreas da sua vida social, sua saúde. Só permita que ele te guie. Busque a presença dele. Ele quer que você tenha uma vida de sucesso em todas as áreas. Eu sei que todos os dias nós acordamos com um fluxo interminável de e-mails, mensagens, WhatsApp, redes sociais e tantas coisas que querem, preencher o nosso coração, a nossa mente. A nossa vida hoje é muito acelerada. Eu sei que você trabalha, estuda, tem vários afazeres, mas tem uma hora, irmãos, que você precisa se desligar, voltar para o lugar que é a sua essência. Nós vivemos nesse mundo, temos que trabalhar, mas nós não somos dessa vida. Na eternidade, não é o trabalho, não é a sua profissão, não é a sua faculdade que vai ser o seu destino. Na eternidade nós vamos viver para Ele, no descanso dEle, adorando a Ele, desfrutando dEle. Então tem hora que você precisa se desligar dessa vida e
e voltar seu coração para o Senhor. Amém, irmãos? Não deixe que o estresse seja o seu estilo de vida. Jesus, ele tinha uma agenda muito grande, e às vezes a agenda dele era quebrada. Certa vez ele ia orar com Lázaro, mas apareceu uma mulher enferma. Havia muitos anos que ela estava ali com hemorragia. Jesus parou tudo, orou com aquela mulher, ela foi curada, e ele continuou o propósito. Por que Jesus fez tantas coisas? Por que tantos milagres? Por que tantos discípulos? Porque havia uma multidão o seguindo e o perseguindo. Porque Jesus, ele tinha descanso. Aqueles que o seguiam, querendo receber a bênção dele, tinham. Mas tinha também uma galera o perseguindo, querendo o seu mal. E enquanto ele estava no descanso, o propósito foi cumprido. Só morreu na hora certa. Passou por tudo que precisava passar, porque havia descanso. O propósito foi cumprido. Assim é a sua vida também, irmãos. Você vai ter muita gente seguindo em nome de Jesus nesse ano de 2023, amém? Você que não é líder, você vai liderar em nome de Jesus, amém? Você que é líder, você vai multiplicar em nome de Jesus. Nós vamos gerar segundo a espécie, discipuladores vão gerar outros discipuladores, pastores, outros pastores, aleluia, irmãos? Mas dentre todos esses seguidores, nós vamos ser instrumento na vida deles, seremos usados pelo Senhor, dentro do descanso em nome de Jesus. Eu vi essa semana passada agora, não sei se os pastores viram, mas um pastor que estava nos perseguindo há um tempo atrás, se dizendo em depressão e entregando o ministério, falando mal do pastor Luiz, horrores, né? Coisas assim absurdas e mentirosas. Nem conhece o pastor para falar mal dele. Mas aqueles ataques, eu estava vendo, aquilo ali, irmãos, é motivo de estresse, de pressão na vida de um homem. Deus me livre de ficar atacando homens de Deus, ainda mais nas redes sociais, e aquela guerra, aquelas picuinhas. Nós não fomos chamados para isso, fomos chamados para liberar a palavra de graça, de favor, de paz. E sabe que o fim dessas pessoas é muito trágico, é esse, um ministério acabado, paralisado. E agora vem com uma frase bonitinha, falando que todo mundo tem o seu momento de pressão, o seu momento de angústia. Mas irmãos, isso é muito claro, é porque não foi guiado pelo Espírito, pela paz no interior. Ele entrou em guerras que não precisava entrar, e agora está aí depressivo, sofrendo de ansiedade. Deus tenha misericórdia e cure esse irmão em nome de Jesus, que ele volte para o ministério, mas não para falar mal dos outros, mas para liberar palavras de vida eterna, em nome de Jesus, amém? Mas não tem como, se você não é guiado pelo Espírito, você vai se cansar. Irmãos, isso é até uma ofensa para a obra de Deus. Se alguém vier falar que eu servi ao Senhor muitos anos, e por causa do ministério eu entrei em depressão, misericórdia. Você está falando que o ministério de Jesus gera depressão sobre você? Não. O que gerou depressão foi a força do seu braço, foi a obra do seu punho. Se é Jesus que está fazendo na sua vida, você vai fazer muito, mas não vai se cansar, amém, irmãos? Você vai estar descansado, em ebulição. Posso dizer para os irmãos, eu estou cansado. Eu tenho uma turma de discipuladores que eu não entendo, eles não cansam, 3 horas da manhã, os caras ligados no 12, eu vai dormir, miséria, né? Amanhã tem que pregar, vai dormir, não dorme, e está lá um brincando com o outro, um tacando detergente no outro, tem uma hora que eu tenho que bater na mesa e falar, chega, mas até isso acontecer, demora para dormir. No outro dia tem um abençoado, que levanta 6 horas da manhã para tomar banho, eu não entendo isso, quem que levanta 6 horas da manhã para tomar banho? Sendo que tem que estar pronto 8 horas, e começa a mexer num negócio, começa a mexer no outro. Resumindo, eu não dormi, mas hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, e eu posso te dizer, mas não sei se dá para você perceber, mas aqui dentro eu estou em ebulição, não há cansaço, talvez meu semblante esteja de cansaço, mas acredite, eu estou feliz, eu estou alegre, estou disposto. Assim é que você vai ser como a sarça que vai pegar fogo, mas não vai se consumir, em nome de Jesus, amém? Essa é a vontade de Deus para você, esse é o ritmo do Espírito Santo. Não entre no ritmo do mundo,
Esse ritmo frenético, cheio de estresse, de loucura, de afazeres, você tem que fazer, tem que aproveitar a promoção. Já viram tanto que a Black Friday é uma semana tribulosa? Você já viu isso? Esse ano eu falei, eu não vou comprar nada, porque era tanta pressão. Você viu, pastor, a promoção tal, tá lá tal, em tal site, você tem que ir, você tem que comprar, vai. Meu Deus do céu, isso te tira do descanso. E aí quando você não compra, você ainda fica, meu Deus, perdi a promoção. Estou no time do Julius lá, amém? Quando você não compra, a promoção é maior, aleluia. O desconto é maior. Mas é melhor você deixar de aproveitar a promoção do que você perder o seu descanso. Não perca a sua paz. Ela é aquilo que você tem que preservar. Ela é a sua primazia. Ela é o seu árbitro. Deixa Deus redefinir o seu coração hoje, o seu foco, o seu comportamento. Deixa a palavra de Deus hoje, meu irmão, interferir no seu dia a dia, nas suas coisas. Não tome nenhuma decisão fora do propósito de Deus. Eu falei do irmão aqui que eu estava falando para ele ter filho, mas ele deu uma resposta em mim muito boa. Ele falou, pastor, não sinto paz. Pronto, acabou. Resumiu. Então você está certo, acabou. Seja a paz do seu árbitro. Não importa, não é porque está todo mundo fazendo que você tem que fazer. Estão me entendendo, irmãos? Não é porque está todo mundo casando que eu tenho que casar. Vai chegar a hora de você casar, amém? Ou não, o apóstolo Paulo fala que é melhor você não se casar. Quantos aqui não querem se casar? Diga amém. Oh. Presta atenção na palavra, rapaz. Aleluia. Amém. Se ele não quer se casar, glória a Deus. Deus vai mover no seu coração. Irmãos, presta atenção. Parece uma certa irresponsabilidade. Parece, mas não é. Não é isso. É simplesmente porque você sabe quem é o seu Deus. Ele pode todas as coisas e por isso eu vou andar no descanso. Porque eu confio no Senhor. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Diante dele a Bíblia diz que as montanhas se derretem na presença dele. Uau! Você já foi diante de uma montanha grande, poderosa, imponente? Diante do seu Deus elas se derretem. Não importa qual seja o seu problema, as montanhas se derretem, os problemas se derretem. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. O universo, por mais grandioso que ele seja, ele mede na palma das suas mãos. Uau! Que Deus é esse? Ele é grandioso ao ponto de saber quem você é, o seu endereço, as suas necessidades. Ele é aquele que diz ao mar, aquieta-te, emudece-te. Você só vai até aqui, esse é o seu limite, daqui para cá você não vai mais. Esse é o seu Deus, aquele que cuida de você. Eu sei que a situação do nosso país às vezes não está legal. Está de mal a pior. As notícias, os noticiários, a cada dia é uma bomba pior do que a outra. Mas nós não fomos chamados, irmãos, para governar esse mundo. Simplesmente entre no descanso, não vai te faltar nada. Não vai faltar, porque nós somos a igreja escolhida de Deus. E agora o nosso dever é honrar aquele que foi colocado no poder. Amém? Nós não fazemos parte da bagunça, nós não vamos tacar pedra em lugar nenhum, nós não vamos brigar, nós não vamos reivindicar nada. Nós vamos orar. A maior arma que nós temos é a oração. Ela é que move montanhas, ela é que move o coração do ímpio, do perverso, do cruel. É a oração que move montanhas. E você foi chamado para isso, para confiar que é seu Deus que governa a sua vida. Amém, irmãos? Ainda que todos passem por necessidade, a sua vida vai ser guardada. Porque você está debaixo das asas do Senhor. Você já viu uma galinha que tem pintinhos? O tanto que ela é brava? Ninguém toca lá. Ninguém pode chegar perto. Pode ser o animal mais peçonhento, a cobra mais perigosa, que ela vai enfrentar. E muitas vezes ela pisa na cabeça e mata, mas não toca nos pintinhos dela. Você não está debaixo das asas de uma galinha, você está debaixo das asas do Criador dos céus e da terra. Amém, irmãos? Ele é quem te guarda, Ele é quem te protege. Simplesmente confia. Vão te chamar de irresponsável. Mas sabe de algo? Não dá moral para o que dizem. A sua fé, ela vai parecer sim com uma santa irresponsabilidade.
Você não está preocupado não com o amanhã? Não, meu Deus cuida de mim. Você não está preocupado não que pode faltar alguma coisa para o Brasil? Não, Deus cuida de mim. Ele que me supriu até aqui, Ele que vai suprir daqui para frente, é Ele quem faz, e pronto, acabou. Não interessa o que vai acontecer com o mundo aí fora. Na verdade, irmãos, tudo isso está escrito. Há um governo mundial que vai precisar acontecer, mas Deus vai nos guardar. Enquanto eu estiver nessa terra, eu vou viver dias de paz. Amém, irmãos? A coisa vai piorar, acredite, mas não vai ser para mim. Quando chegar o tempo, os filhinhos vão ser arrebatados em nome de Jesus. Você não vai fazer parte desse perigo, de todas essas coisas. Nosso dever agora então é permanecermos em oração. Mas só funciona se tiver paz. Quem tem medo e não confia no verdadeiro rei que governa a sua vida, então não tem paz. Você vai amanhecer atribulado, você vai dormir atribulado, você vai acordar atribulado, você vai dormir atribulado. Você precisa de paz. A paz, ela é o convite de Deus para você viver dias intensos. Falando em convite, olha o que diz em Mateus 11, 28. Dá uma olhada nesse convite do Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não são regras a seguir ou requisitos a cumprir. É o descanso de Deus. Esse é o coração dele para você. Ele quer te dar descanso, ele quer te dar paz. Ele quer te dar uma esposa, um marido, mas ele quer te dar também a confiança de que ela e ele não vai te trair. Amém, irmãos? Ele quer te dar riquezas, ele quer te dar dinheiro, mas ele quer te dar também a confiança de que ninguém vai te roubar. Você é guardado, e ai daquele que tocar em você, aquilo que roubado foi vai se multiplicar na sua vida, mas coitado do bandido que tocar no ungido do Senhor. Deus tem para você promessas de descanso, você é dele. Eu amo como o Senhor nos convida aqui a aprendermos o ritmo forçado da graça. Ele nos impulsiona todos os dias a viver no descanso. Não é à toa que a única ordenança para nos esforçarmos no Novo Testamento é o quê? Se esforce para entrar no descanso. Esse é um negócio que você tem que esforçar. Todo dia, o objetivo do diabo, irmãos, é te estressar. É tirar você do descanso. Essa semana um discípulo me ligou e falou para mim: pastor, onde o senhor está? Falei: estou no prédio. Posso ir para aí? Pode. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Minha mulher está chata demais, pastor. Deixa eu ir para aí. Eu falei para ele, chegou aqui. E o que aconteceu? Ela está chata, pastor. Eu não estou aguentando. É encheção de saco de todos os lados. Eu falei para ele: descansa, meu filho. Entra no descanso. Tem hora que você precisa constranger ela em amor. Fala para ela no meio da chatice que você ama ela, mas não perca o descanso. Amém, irmãos? Constrange. Eu falei para ele: você fez bem, vamos almoçar comigo. Melhor você estar aqui em descanso do que você estar lá atribulado, mas você tem que voltar. Tem que encarar a lioa. Amém? Mandei ele de volta depois. Agora está de férias, está viajando com ela, vai ser uma bênção. Amém? Eu amo como o nosso Senhor nos mostra esse ritmo. Às vezes o diabo vai tentar nos trazer tormenta, vai tentar te atribular, mas você precisa voltar para o descanso. E tem horas que você precisa tomar uma atitude enérgica. Você vai ter que ir para dentro do seu carro, para dentro do seu quarto, colocar uma canção e falar: eu não vou andar atribulado por isso, eu vou entrar no descanso. Ajoelha, começa a falar com ele, a presença dele vai invadir aquele lugar, você vai sentir a presença, você vai sentir o descanso, você vai sentir o Senhor. Não deixe que ninguém interfira nessa hora na sua vida. Amém, irmãos? Não deixe. Você tem que ter um momento como esse, pelo menos no culto aqui. Amém? Que seja mais dias em nome de Jesus. Mas pelo menos no culto, você não pode sair daqui sem tocar o Senhor Jesus. No momento do louvor, né? Separe para você e Deus, fique só, assim como Jacó ficou. E a vida dele foi transformada e nunca mais foi o mesmo. Você precisa ter descanso, você precisa voltar-se para o Senhor.
Sabe de algo, irmãos? A religião, ela é uma vida de troca, mas o cristianismo é uma vida trocada. Você recebeu a paz que Cristo tinha, para que ele recebesse todo o castigo. A Bíblia mostra aqui em Mateus 11, 28, uma outra versão, que diz o quê? Olha isso aqui, acompanha comigo, presta atenção, irmãos, vamos conversa. Você está cansado, esgotado, queimado na religião? Venha até mim, venha comigo e você vai recuperar a sua vida. Vou mostrar-lhe como tirar um descanso real. Caminhe comigo e trabalhe comigo. Olhe como eu faço, aprenda os ritmos não forçados da graça. Eu não vou colocar nada pesado ou mal ajustado em você. Seja a minha companhia e você vai aprender a viver livremente e levemente. Aleluia, irmãos. Meu Deus, isso aqui é tão poderoso. Jesus nos chamou para viver uma vida com Ele, no ritmo dEle, não no ritmo do mundo. Nós vivemos uma sociedade, irmãos, onde as coisas exigem tanto de você. As exigências são tão grandes, os currículos, cursos, tanta coisa para você ter uma competição no mercado de trabalho. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o melhor lugar não é do mais rápido, não é do mais forte, mas é daquele que tem dependido da ocasião, do Espírito de Deus, do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em vez de confiar no seu trabalho, nas suas finanças, nas suas coisas, confie no Senhor. Confie nele. Não siga o ritmo desse mundo, mas desfrute do Senhor. A chave para uma vida longa, irmãos. A Bíblia diz em Isaías 30, no versículo 15, aqui de novo, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Sabe o que essa palavra força aqui significa? Gaburá, no original. Sabe que é a mesma força que diz lá no Salmos 90, versículo 10. A Bíblia diz, quando ela fala sobre a força para viver uma vida longa. O que isso diz então? Você quer viver uma vida longa aqui na terra? Você precisa ter descanso. Você não pode andar atribulado. Aquele que anda atribulado nessa corrida frenética, ele não desfruta de muitos anos de paz. Tem gente aí que vive para ganhar dinheiro. A vida dele é para isso. Eu conheci um homem que ele viveu a vida inteira. Montou um posto de combustível, era frentista. Trabalhou, ganhou dinheiro, montou o primeiro posto dele. E ele foi crescendo, hoje ele tem mais de 20 postos de combustível. Mas ele não para de trabalhar. Você chega no posto dele, ele está lá como um frentista, abastecendo carro. Esses dias eu fui na sala dele, entrei lá e ele falou para mim, vamos almoçar? Eu falei, não rapaz, não estou com fome não. Pega uma marmita para mim que está aí dentro do armário. Eu fui pegar a marmita, era do dia anterior, que ele estava comendo naquela hora. Tem muito dinheiro, mas vive como um mendigo. Não tem descanso, não tem paz, não tem vida. Vive na corrida frenética desse mundo. Em Romanos 10, 11, a Bíblia diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Eu não quero ser confundido. Você quer ser confundido? Eu não. Como que vai ser a confusão, então, que se diz aqui? Se está todo mundo correndo, vão ter crentes que vão parecer que estão tão angustiados e tão acelerados que serão confundidos com as pessoas desse mundo. Eu quero estar no descanso. Amém, irmãos? Não estou te falando de preguiça. Vou trabalhar muito, mas vou andar descansado. Não vou andar murmurando, não vou andar reclamando, porque a paz do Senhor vai estar no meu coração. Amém? Na versão King James diz, aquele que crê, não se apresse. Quem acredita em Deus vive uma vida tranquila, vive uma vida de paz. Não continue correndo e se esforçando para chegar na frente. Não, você não está vivendo para competir aqui como uma Fórmula 1. É interessante que os carros de Fórmula 1, eles até correm muito. Atingem 300 km por hora. Mas sabe de algo? Não tem estrutura para aguentar grandes distâncias. Mas você tem as carretas robustas, gigantescas, pesando toneladas, que foram feitas para
atingir tantas distâncias, conseguem rodar até mesmo um ano inteiro, sem parar, sem ter problemas. A vida não é daquele que é o mais rápido. Às vezes você está correndo muito, mas no final, você nem vai chegar na partida, no final da partida, na linha de chegada. Não seja desses. Meus irmãos, nós estamos nesse mundo, mas não somos dele. O ritmo do mundo, ele é acelerado, ele é forte, ele é estressante, e você não faz parte disso. Hoje eu estou te chamando para viver uma vida de paz, para viver uma vida de alegria, para fazer a obra de Deus de maneira tranquila. O descanso, ele traz a graça. Sabe que existe aqui verdades fascinantes a respeito dessa palavra descanso. Ela no original é nuach. Essa palavra, ela foi usada a primeira vez em Gênesis 4:8, quando diz que a arca repousou no sétimo dia. O sétimo dia era qual dia? O dia do descanso. Foi quando Deus descansou. A arca repousou no mesmo dia do descanso. As pessoas que estavam ali estavam atribuladas. Até onde nós vamos? Mas houve descanso no sétimo dia, no dia do Senhor. E sabe que a primeira vez que você acha a palavra graça sendo mencionada na Bíblia é Gênesis 6:8. Projeta para mim, por favor. A Bíblia diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Só que sabe de uma coisa? Essa palavra Noé aqui, ela significa também descanso. É a mesma palavra que eu estou te falando aqui de nuach, que é repousou, descansou. Então, em outras palavras, vamos mudar aqui, o que a Bíblia diz, está no versículo 8. Porém, o descanso achou graça diante do Senhor. A graça é a bênção de Deus, é o Senhor Jesus. Quando que você vai achar a bênção? Quando você entrar no descanso. Se tem descanso, tem graça. Se tem descanso, tem favor. Se tem descanso, tem portas abertas. Tem mover de Deus, tem unção, em nome de Jesus. Amém? Queria chamar a equipe de louvor, pode subir aqui, por favor. Não vai dar tempo de eu falar tudo que eu queria te dizer aqui. Mas sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Há uma pesquisa que diz que a respiração profunda, ela faz parte, de um remédio, é medicinal, quando você respira fundo. Às vezes a sua esposa, ela te estressa, amém? Amém? Ou é só a minha que me estressa? Estou brincando. E nesse momento eu dou aquela respirada. Aleluia. Essa respirada, irmãos, profunda, é uma das técnicas, vamos fazer silêncio, 1, 2, 3 e pss. É uma das técnicas que podem suprimir a resposta ao estresse do nosso corpo. Mas sabe de algo que nos empolga? É quando eu descobri que a ideia original do nuach, que é a palavra descanso, ela está ligada ao respirar. Quando você respira, é a mesma palavra nuach. Eu sei que talvez você é desses que pratica a respiração profunda. Isso é muito útil, especialmente quando você está cansado, envolvido em situações estressantes, discutindo com seu cônjuge. Respira, amém, irmãos? Mas sabe, nessas situações que você respira profundo, que você solta o ar lentamente, se você fizer isso sem orar, sem buscar a presença de Deus, não tem resultado nenhum. Mas se tem oração, se tem o propósito de Deus, se você está olhando para o Senhor, tudo isso vai ser revelado para você através da palavra. Um dos meios naturais para estar em repouso está aqui oculto nessa palavra, no Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, faz aí, respira agora. Louve ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. É que você viva no descanso. É que você viva na respiração. Há uma diferença entre a tartaruga e o leão. Os leões da atualidade não tem nada a ver com o leão da tribo de Judá, que vai haver na eternidade. Os leões, eles vivem em uma eterna pressão. Os pesquisadores descobriram que as suas glândulas suprarrenais, elas são inchadas e tendem a ter cerca de 25% mais pesadas,
do que a dos leões de cativeiros, presos, porque eles vivem em uma constante pressão, tem que caçar, tem que matar, vivem muitas vezes solitários, e por isso eles não vivem muito tempo. Em contrapartida, nós temos a tartaruga, que ela anda de maneira lenta, parece que está sempre tranquila, tá ou não está? Mas elas vivem, algumas espécies, até mais de 100 anos. O que eu estou te dizendo com isso? Tem leões aí fora que estão vivendo correndo, desesperados. Mas você foi chamado nesses dias para viver como uma tartaruga, no descanso. Falta-lhe alguma coisa? Se faltasse, ela não viveria 100 anos. Você foi chamado para viver uma vida em paz. A Bíblia nos diz que a corrida nem sempre é dos mais rápidos, ou a batalha é do mais forte, mas o tempo e o acaso acontece a todos eles. É Deus quem faz, é Deus quem cumpre o propósito na sua vida. Amém, irmãos? Queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Pode. Feche os seus olhos nessa hora. Nesses últimos minutos que nós temos, será que você tem perdido a sua paz em algum momento da sua vida? Tem alguma situação, alguma circunstância, ou até mesmo uma enfermidade que tem te atribulado, que tem tirado o seu descanso? Às vezes uma dívida, seu nome está sujo, eu sei, não combina com crente, mas isso não pode te tirar do descanso. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa hora, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o Deus da paz, é o Senhor quem luta as nossas guerras, quem vai à frente das nossas batalhas, é o Senhor quem faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Somente no descanso é que nós temos paz, é que nós podemos ser curados e experimentarmos do seu poder, da sua graça. Senhor, faz essa palavra hoje ser um suprimento espiritual para os meus irmãos, que eles possam voltar para suas casas hoje com a certeza de que são cuidados, de que são muito amados, de que não há perigo que possa tocar as suas vidas, porque eles são as meninas dos olhos de Deus, são as pupilas dos olhos de Deus, e esses olhos a fogo. Traz descanso agora, Senhor, o descanso que resulta em paz, o descanso que resulta em misericórdia, o descanso que resulta em curas, nessa hora, em nome de Jesus. Se você precisa de oração hoje, eu sinto que tem algumas pessoas que têm perdido o descanso,